Olá meu povo e sejam bem-vindos a mais um episódio do Humanas Cult. Eu me chamo Lawrence, sou formado em História e adorei um seriado dos anos 80. No episódio de hoje nós vamos falar sobre uma das séries de maior sucesso dos últimos anos, Stranger Things. Por isso, sente-se confortável e fique até o final para descobrir o que há por trás de séries como esta. Ah, não posso deixar de falar sobre o nosso canal do YouTube, onde postamos os episódios completos, bem como os melhores trechos e futuramente conteúdos inéditos para você. Confira mais após os nossos recados. Eu quero frisar desde já que o nosso programa quer servir de ponto de partida dessa discussão. E aqui nós não temos tempo de discutir todas as nuances do tema. Por isso, na descrição do episódio você encontra links e referências que utilizamos, bem como sugestões de leitura e outras mídias. Caso haja alguma divergência, erro ou omissão de nossa parte, você pode enviar um e-mail para humanascult@gmail.com ou mandar uma DM no Instagram, Facebook ou Twitter para nós. Tudo vai estar na descrição do programa, então é só ir lá para conferir. Certo? Então vamos lá. Olá, querido ouvinte do Humanas Cult, e obrigado por estar com a gente em mais um episódio do seu podcast sobre humanidades, cultura e mundo pop. Eu estou aqui nesse momento para pedir a sua ajuda para manter o Humanas Cult no ar. Sim, nós somos um podcast independente no início da nossa empreitada. Nós temos algumas formas de financiamento. A primeira delas é o Padrim, onde você pode escolher um plano mensal e desbloquear metas e recompensas. Você também pode usar o PicPay, só procurar por @humanascult na plataforma e você irá encontrar os nossos planos. Se você não quiser se comprometer com nenhum plano, pode doar também através do Pix. A nossa chave é o e-mail humanascult@gmail.com. Por último, mas não menos importante, qualquer compra na Amazon através do nosso link gera uma comissão que nos ajuda demais. Todos os links estarão na descrição do episódio. Entre também no nosso grupo de ofertas do WhatsApp. Se não puder fazer parte dos planos, mas quer ajudar o podcast mesmo assim, basta compartilhar com o máximo de pessoas que você conheça, compartilhar nas redes sociais e marcar o nosso @humanas.cult. Já segue a gente lá no Instagram, Facebook e Twitter. E simbora para mais um episódio. Para contextualizar aqui, Stranger Things é uma série da locadora vermelha, #paganós, que se passa nos anos 1980, na cidade fictícia de Hawkins, Indiana, nos Estados Unidos. Durante a primeira temporada, somos apresentados ao Laboratório Nacional de Hawkins, que desenvolve pesquisas para o Departamento Nacional de Energia dos Estados Unidos. Entretanto, existe uma ala secreta que realiza experimentos paranormais e sobrenaturais, envolvendo testes em humanos e a abertura para uma outra dimensão, chamada de Upside Down. Nessa pacata cidade vive um grupo de crianças jogadoras de Dungeons & Dragons. Um convite aqui para você ouvir o episódio 12 desse podcast. Um grupo composto por Dustin Henderson, Lucas Sinclair, Mike Wheeler e Will Byers. Até que um dia, Will desaparece e seus amigos, família, a polícia e até alguns cidadãos da cidade começam a procurar pelo garoto. Mal sabem eles que Will e outra garota chamada Bárbara foram capturados por um monstro vindo daquela outra dimensão. Bem, e como que é o Upside Down? Traduzido literalmente como mundo invertido, o nome é bem sugestivo, já que lá estão presentes praticamente todas as construções existentes na nossa realidade, porém não há sol e tudo está coberto de raízes ou um musgo nojento. Ah, é claro, o Demogorgon vive lá. O que é o Demogorgon? É basicamente um bicho com uma cabeça de planta. É muito estranho. Manja predador? Então, ele abre a boca daquele jeito. Só que ele abre a cabeça inteira daquele jeito. Bem, e quando eles estão procurando por Will na floresta, os garotos encontram uma menina que quase não fala e está muito assustada. Eles a levam para a casa de Mike como uma forma de protegê-la. Ela parece muito perdida e não sabe seu nome, e visto que ela carrega o numeral 11,
decidem chamá-la de 11, ou melhor, Eleven, já que seu nome realmente não deveria ter sido traduzido. Agora, num resumão geral da primeira temporada, Eleven demonstra ter poderes psíquicos e é por isso que está sendo procurada por um pessoal do laboratório dos arredores da cidade. Esses poderes dão a ela a capacidade de contatar Will no mundo invertido e assim guiar uma equipe de resgate. Porém, o Demogorgon ainda está solto no plano material, o que significa que poderá fazer novas vítimas. Um plano é montado pela família de Will, seus amigos e Nancy Wheeler, a irmã do Mike. O xerife da cidade, Gene Hopper, e Joyce Byers, mãe de Will, também são importantes personagens dessa trama e acabam descobrindo os segredos do laboratório, para mais tarde poder levá-lo ao público e expulsar aquela galera da cidade. No final dessa temporada, os garotos conseguem emboscar o monstro e Eleven é poderosa o suficiente para desintegrar o Demogorgon, mas desaparecendo no processo. Mas e daí, como é que fica essa galera depois? Eleven desapareceu, Will traumatizado e os meninos crescendo. O tempo entre a primeira e a segunda temporada é de 1 ano e todo esse tempo o Mike alimenta esperanças de reencontrar 11. Bem, Will não está apenas traumatizado, mas sim revivendo o mundo invertido no seu cotidiano. Em sua mente, ele é levado para essa dimensão em que está sempre em fuga de um novo, maior e mais poderoso monstro, o Mind Flayer. A gente acaba descobrindo que Eleven está viva e agora vivendo na cabana de caça do xerife Hopper. Ele a encontrou na floresta e deu-lhe abrigo das pessoas que estavam à sua procura. Esse novo monstro é um devorador de mentes que tem um formato aéreo, se podemos dizer assim. Porque mais parece um furacão gigante formando a silhueta de uma formiga. Ele começa a possuir a mente de Will, e agora o garoto, além das alucinações, passa a manter contato mental forçado com o bicho. Eleven sai em busca de Mike e acaba tendo que fugir da cidade, encontrando uma gangue e fazendo parte dela. Para encurtar a história, Joyce e seu novo namorado Bob descobrem que o laboratório não encerrou suas atividades, mas que está funcionando às escondidas. Lá existem experimentos com novos monstros, bem parecidos com o da primeira temporada. E é lá que acontece um dos momentos mais tristes, a morte de Bob. Mas quem não se emocionaria vendo Sam morto desse jeito? Detalhe para a referência do Senhor dos Anéis. A poderosa garota acaba voltando para a cidade e junto com sua galera tomam conhecimento do terrível plano do Mind Flayer. Num processo difícil, retornam ao laboratório e Eleven usa de muito poder para fechar um novo portal para um mundo invertido, aberto pelos pesquisadores remanescentes. A terceira e última temporada apresenta nossos protagonistas entrando na sua fase jovem, ou seja, adolescentes. E com problemas que todo adolescente tem: namoricos, brigas em família, ciúmes e etc. Agora, porém, é verão e há uma novidade na cidade. Um shopping center abriu suas portas para receber os visitantes de Hawkins e em torno. Parecia tudo uma maravilha. Eleven e Will formando um par romântico, assim como Lucas e Max, uma garota que apareceu na segunda temporada e que agora faz parte do clube, e Dustin, num namoro à distância, do qual a galera desconfia muito. Essa novidade parece que vai colocar a vida nos eixos novamente, esquecendo de monstros e criaturas manipuladoras de mentes. Só que não. Muitos metros abaixo do shopping encontra-se um túnel que vai direto para o laboratório. Lá, novamente, a turma tenta abrir um portal para outra dimensão. Só que dessa vez não é uma equipe local, e sim russos que estão dispostos a tudo pelo poder. As criaturas do Upside Down se mostram cada vez mais assustadoras e poderosas. Dessa vez o controle mental não apenas permite que o monstro veja o que está diante do possuído, mas agora ele assume o controle da pessoa. É o que acontece com Billy, irmão da Max, que acaba tendo a mente consumida pelo bicho. As criaturas agora estão dominando a mente das pessoas e usando-as como matéria orgânica para formar uma nova e feroz entidade
que perseguirá Eleven, aquela que aprisionou o agora modificado Mind Flayer, chamado de Devorador de Mentes. Depois de perceber uma estranha mensagem no seu rádio, Dustin, Steve, ex-namorada da irmã do Mike, e Robin, uma atendente na loja de sorvetes do shopping, começam a investigar o ocorrido e acabam entrando num elevador que os leva até as profundezas da base soviética. Lá eles descobrem que os soviéticos querem usar o portal como uma arma contra seus inimigos, o que nesse caso significa os Estados Unidos. Eles bolam um plano para tentar escapar dessa situação, mas são capturados. Depois de muita treta, eles conseguem se livrar e vão em direção ao shopping para tentar encontrar o resto do pessoal. O Devorador de Mentes descobre a localização de Eleven. Ela e o seu grupo correm do lugar em direção ao shopping, encontrando seus amigos por lá. Billy, capturado mentalmente pelo monstro, encarcera ela e o bicho no shopping a fim de finalizar a oponente. Mas ela consegue fazer com que ele retome a consciência. Deste modo, ele protege a oponente do monstro, enquanto Eleven consegue finalizar o Devorador de Mentes, infelizmente perdendo seus poderes. Ufa, acho que finalmente consegui dar um resumão das 3 temporadas, mas tem muito mais coisa na série que eu recomendo fortemente que você assista. Enfim, conseguimos ter um panorama de Stranger Things e podemos iniciar as discussões propriamente ditas. Veja que a trama toda se desenvolve num esquema de teorias da conspiração. O governo americano agindo em sigilo, fazendo experimentos proibidos ou antiéticos. Veja que a trama toda se desenvolve num esquema de teorias da conspiração. O governo americano agindo em sigilo, fazendo experimentos proibidos e antiéticos. Ou os soviéticos estão tramando em solo americano para destruir a nação da liberdade. E para fins de delimitação, vamos focalizar mais na 3ª temporada do seriado e um ponto importante que é trazido: os russos estão por aí. Cabe lembrar que a série se passa na década de 1980. E o que está acontecendo no mundo neste período? Rufem os tambores. A Guerra Fria. Sim, esse conflito político-ideológico que assombrou o planeta Terra durante as décadas que seguiram a Segunda Guerra Mundial. De um lado temos os Estados Unidos representando o bloco capitalista ocidental, do qual o Brasil meio que fazia parte, e do outro o bloco socialista, capitaneado pela União das Repúblicas Socialistas Soviéticas e com experiências na China, Vietnã, Cuba e etc. O clima era muito tenso, já que as duas nações se mostravam formidáveis oponentes com as suas ogivas nucleares, mísseis intercontinentais e outras armas de destruição em massa, além de um enorme contingente de soldados e simpatizantes. Os dois modelos econômicos estavam se mostrando promissores, mas ao mesmo tempo queriam sobrepujar um ao outro. E no meio de tudo isso, uma humanidade apavorada por acidentes nucleares e o medo da ameaça iminente. Não é de se estranhar que muita gente tenha gostado da série, sentindo até uma nostalgia. Os produtores fizeram com que ela estivesse imersa no feeling dos anos 80, com sua maquiagem, vestuário, veículos, arquitetura, mídia e outras tecnologias. Que nostalgia maior do que jogar uma batida de D&D, tomar milkshake com batatas. Ok, isso até pode ser comum ainda lá fora. Mas depois ir ao fliperama e disputar o placar com os fanáticos pelas máquinas. O apelo visual, linguístico e até mesmo o clima parece ser bem reproduzido na série. E tudo isso envolvendo, claro, um grupo de crianças em uma aventura contra um mal desconhecido do qual nenhum adulto acredita, até ver com os próprios olhos. Quiçá quando acredita. Faz realmente com que o espectador lembre de sua infância. Mas a 3ª temporada traz realmente o ponto crítico da história mundial e lembra muito do que acontece até hoje na mídia americana, o anticomunismo. Esse sentimento fez até parte da legislação estadunidense. A Lei de Imigração de 1952, na seção 212A e no parágrafo 28C, faz referência a estrangeiros que são membros filiados de partidos comunistas ou tidos como totalitários, dentro ou fora dos Estados Unidos. Esses estrangeiros não podem solicitar visto de permanência, apenas para visitas, e é uma lei que vale até hoje. Houve uma polêmica em 2020 sobre o assunto. Uma nota do Serviço de Cidadania e Imigração dos Estados Unidos foi alvo de muita divulgação e desinformação,
como se essa lei anticomunista tivesse sido sancionada pelo Trump, presidente na época. Mas o importante é que esse sentimento é muito mais antigo que a Guerra Fria. A gente até pode comentar sobre a ameaça vermelha ou o perigo vermelho, que foram períodos da história norte-americana em que o sentimento anticomunista estava em estado de alerta. A primeira onda é da década de 1910 a 1920, quando estourou a Revolução Russa, vista como grave ameaça pelos ocidentais. Depois, já no final da década de 1940, temos a outra ameaça vermelha. Contra essa segunda onda, um senador ficou muito famoso e seu nome era Joseph McCarthy. O macartismo, nome pelo qual ficou conhecida sua política, se refere à prática de acusar alguém de subversão ou de traição. Joseph e seus asseclas começaram a patrulhar e a acusar diferentes pessoas. Foi uma época de forte repressão a qualquer tipo de pensamento progressista, já que a máquina estatal estava pronta para defender os ideais patrióticos, lidos como profundamente conservadores. Vários foram os setores afetados pelo macartismo, mas podemos destacar o funcionalismo público, e com tanto de gente sendo demitida sem nenhuma explicação, professores, educadores, sindicalistas e principalmente a indústria do entretenimento. Um caso bem conhecido é a chamada Lista Negra de Hollywood, que mantinha o nome de diretores, roteiristas, produtores, atores do cinema e outros artistas que se mostraram inclinados a ideias de esquerda e para que estes trabalhadores não pudessem ser mais empregados no ramo do entretenimento. Este medo excessivo tinha como fundamento a ideia de que os espiões soviéticos estavam por toda parte. Eles tinham a missão de se infiltrar em órgãos do Estado, setores importantes da sociedade e da indústria, fazer adeptos e causar uma desestabilização social. Por todos esses fatores, existiram vários julgamentos na época em que apenas a palavra do acusador servia para a condenação, ainda mais se este fizesse parte de um círculo de influência forte da ideologia macartista. E pelo que parece, não é uma coisa que ficou presa no passado e muito menos nos Estados Unidos. O Brasil passou, e atualmente passa, por uma onda anticomunismo muito forte. Na época da União Soviética, o governo vigente no país era um governo militar profundamente patriótico, reacionário e anticomunista. A perseguição do regime militar é tema de muitas obras literárias, vasta produção acadêmica e cinematográfica. Ainda há de termos um episódio só sobre isso aqui no Humanas Cult. Mas eu já posso adiantar algumas indicações. Um livro muito bom e de um historiador de respeito sobre o assunto é o 1964, História do Regime Militar Brasileiro, do professor Marcos Napolitano, que conta como a historiografia trata a época da ditadura militar. Tem também o livro Brasil Nunca Mais, escrito pelo Dom Paulo Evaristo Arns, que é um produto de uma imensa investigação feita pelo religioso, além do rabino Henry Sobel e do pastor presbiteriano Jamie Wright, e uma equipe muito grande. O projeto de nome homônimo sistematizou mais de 1 milhão de páginas de processos ocorridos durante o período ditatorial e serve de prova para os abusos ocorridos na época. Eu vou deixar linkado também uma série de filmes e documentários muito bons sobre a época. Desde 2013, temos visto um levante de setores mais conservadores da sociedade que esbravejam contra qualquer ideia mais à esquerda, banalizando e chamando tudo de comunismo. E 2013 talvez seja um momento símbolo por causa das chamadas Jornadas de Junho, e um papo para outra hora. Mas em 2018 temos um evento chave para o anticomunismo brasileiro, a eleição de Jair Bolsonaro. Anteriormente deputado por mais de 27 anos, em 2018 Bolsonaro concorreu à eleição presidencial e venceu Haddad, o candidato do PT, em segundo turno. Abertamente um conservador extremamente religioso, meio em cima do muro entre o catolicismo e os evangélicos, Jair fez e faz campanha até hoje contra tudo que chama de comunismo, desde programas sociais até os programas da TV Globo. What the fuck? Seu séquito, que vem encolhendo desde a eleição, se diz patriota roxo, mesmo seu ídolo tendo batido continência para a bandeira estadunidense e homenageado o soldado comunista na Rússia. Enfim, tudo isso para dizer que este espírito anticomunista ainda hoje perdura na sociedade,
remetendo muito à época da ditadura militar, coisa que o Bolsonaro e o bolsonarismo pedem que tenha retorno urgentemente. Mas voltando a Stranger Things, a série é uma das mais assistidas da plataforma. A Netflix, que geralmente não divulga quase nada em relação à audiência, em 2019, quando estreou a terceira temporada da série, revelou que mais de 69 milhões de pessoas assistiram ao desenrolar da história das crianças de Hopkins. Isso a coloca como uma das maiores estreias da plataforma. Um sucesso e tanto, embalado pela temática dos anos 80, que, como já comentei, trouxe uma grande nostalgia para os espectadores. Mas se os anos 80 vêm com o pacote da Guerra Fria, como pode suscitar memórias felizes? Eu acho que aqui entra uma estratégia de marketing muito elaborada e que ainda faz escola em Hollywood. O fim da Guerra Fria é marcado pela queda da União Soviética em 1991, visto como a derrocada do maior inimigo da liberdade individual de todos os tempos, o inimigo da vida civilizada no mundo ocidental. Isso até hoje é comemorado dentro da cultura norte-americana, e é aqui que o marketing anticomunista frutifica. E quando digo marketing é proposital mesmo, porque boa parte da guerra ocorreu no território cultural, com produtos consumidos pelas pessoas na televisão, no cinema, no jornal, no rádio, nas revistas em quadrinhos, enfim, em um monte de lugar. Sabe aquela história da carochinha do marxismo cultural? Vem justamente daí. É uma ideia completamente sem fundamentos, mas que suscita um debate sobre alguns escritos de Gramsci, um importante pensador italiano do século XX, que vai falar, e eu aqui resumo de uma maneira extremamente superficial, que quem domina a cultura é capaz de controlar a política porque domina a mente das pessoas. Até parece que quem mais leu Gramsci não foram os comunistas, mas sim os cineastas da costa oeste. A grande franquia de filmes do espião britânico James Bond também bebeu desse espírito hollywoodiano e lançou um filme em 1993 chamado 007 contra Octopussy. Aí é foda, né? Que tem como antagonista Orlov, comandante das forças convencionais do Pacto de Varsóvia, acantonadas na Alemanha Oriental, a porção comunista do país após a divisão feita pelos aliados no pós-Segunda Guerra Mundial. O pacto foi uma aliança militar formada em 14 de maio de 1955 pelos países socialistas do leste europeu e pela União Soviética, o que ficou a ser conhecido como Bloco do Leste, que representava países alinhados à URSS. Foi instituído em contraponto à OTAN, a Organização do Tratado do Atlântico Norte, que uniu outros países da Europa Ocidental e os Estados Unidos. Mas este é só um dos mais de 20 filmes da franquia que estavam imersos nesse clima de espionagem e contra-espionagem da Guerra Fria. Obviamente, há uma relação entre os serviços de espionagem que foram fortalecidos nesse período. Até mesmo no Brasil esse tipo de coisa ficou bem evidente. Durante a ditadura militar foi criado o SNI, Serviço Nacional de Inteligência. Concebido pelo general Golbery Couto e Silva, tinha por objetivo, entre aspas, auxiliar o presidente da República e o Conselho de Segurança Nacional. Foi um clima de total pavor, pois não se sabia quem eram as pessoas que trabalhavam para este ou outro órgão de repressão. Tem link na descrição sobre isso. Perceba então que há muita história envolvida numa série que poderia passar despercebida num olhar mais atento. Dá pra gente tirar algumas ideias de tudo isso, mas a principal delas é que ainda hoje prevalece um clima de nós contra eles, não só por parte do Ocidente, mas também em alguns lugares do Oriente também. Claro que não dá pra resumir tudo a um conflito recente, porque existe uma puta história envolvendo a relação das diferentes regiões do globo. É inevitável que falar sobre comunismo não seja falar sobre a Rússia, visto que a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas foi, se não a maior, uma das maiores experiências socialistas da história. E a Revolução Russa de 1917 é o ponto de início dessa experiência que englobou a maior parte dos territórios ao redor do território russo: Ucrânia, Estônia, Letônia, Lituânia, Armênia, Bielorrússia e mais um tanto de países.
Pois bem, até hoje tem gente que pensa que a Rússia é comunista, vivendo sob o regime de Vladimir Putin, que está há mais de 20 anos no poder. Mas não é bem assim. Hoje em dia, a Rússia vive numa, entre aspas, democracia, em que Putin está sendo eleito desde 2000. Uma democracia um tanto estranha, não é não? Mas enfim, não há indícios de que exista um regime de esquerda imperando em Moscou. Lá o governo é apoiado pelas elites, as atualmente chamadas pela mídia de oligarquias. E venhamos e convenhamos que qualquer bilionário do mundo também é um oligarca. Não dá pra negar. E até vale contar uma anedota que aconteceu antes de toda a baixaria que vamos comentar mais pra frente. Quando o Brasil foi em visita oficial a Moscou, uns dias antes de começar a invasão russa, Bolsonaro se referia a Putin como uma figura conservadora. O que no caso do presidente brasileiro significa que é um político de quem Bolsonaro gosta. Além do mais, quando esteve reunido com o presidente russo, o líder brasileiro disse que seu país é solidário à Rússia. O que pegou muito mal para o Brasil, já que existia uma clara ameaça de invasão do território ucraniano pelas tropas russas. Mas isso só quer significar que essa ala mais à direita do Brasil já começou a esquecer do passado soviético e que jogou para outro país a sina de comunista, a China. E não é só ao presidente brasileiro que a China incomoda. Durante o governo Trump nos Estados Unidos, o presidente americano teve sérios embates com um líder de Pequim. Tanto é que houve uma guerra econômica entre esses países, que levou a um aumento no preço de vários produtos importados da China. Atualmente, o maior exportador de produtos industrializados do mundo. Outra consequência foi a interdição do funcionamento da Huawei, uma das grandes empresas de tecnologia, ou Big Tech, chinesas. Desde 2016, houve um fortalecimento da marca no território estadunidense, competindo com indústrias nacionais como a Apple. A Huawei ainda hoje sofre embargos no território americano e também não poderá mais fazer negócios com empresas de lá. O que significou uma perda enorme para a marca, que não pode mais utilizar o sistema operacional Android para celulares fornecido pela Google, outra Big Tech estadunidense. Veja aqui então que há outro exemplo de como hoje em dia o discurso anticomunista faz suas vítimas, numa clara tentativa imperialista dos Estados ocidentais capitaneados pelos Estados Unidos. Mas voltando ao conflito recente. Na madrugada do dia 24 de fevereiro, pelo horário de Brasília, a Rússia lançou uma ofensiva contra o território ucraniano. Desde muito tempo, bem dizer do final de 2021, especulam algumas fontes, havia uma movimentação anormal de tropas russas na fronteira com a Ucrânia. Bolsonaro manteve sua agenda e foi se encontrar com Putin, como havíamos comentado, dias antes do começo da operação militar. Só um adendo rapidinho. Para você entender melhor esse assunto, eu sugiro que você ouça o episódio 20 do nosso podcast, onde entrevistamos o professor Marcelo Carreiro e conversamos sobre o histórico dos conflitos entre os dois países e outras coisitas más. Também sugiro que você acompanhe o podcast Petit Jornal, que está, ou estava, no momento da gravação desse podcast, fazendo uma cobertura diária do conflito, com muita informação bem acurada. Mas voltando. A principal queixa da Rússia é com relação à possível entrada da Ucrânia na OTAN. Mas também essa operação seria uma maneira de assegurar que os cidadãos que moram na porção ocidental do território ucraniano e que se consideram russos ou que têm descendência russa pudessem se sentir apoiados pelo governo de Moscou. Claramente, todo mundo está com medo de que a invasão escale para uma guerra de proporções muito maiores, chegando ao ponto das nações pensarem em usar suas ogivas nucleares. Esperamos que isso nunca ocorra de jeito maneira. Mas um modo de tentar frear as forças de Moscou é impor sanções econômicas ao país. E fazem 3 semanas que isso está acontecendo. Contas bancárias e bens em outros países foram congelados. Empresas estão encerrando suas operações no território russo. Os setores de transporte estão se negando a fazer o translado de mercadorias para dentro e para fora da Rússia. Empresas de tecnologia estão suspendendo o funcionamento dos seus serviços dentro do país e muita coisa está acontecendo,
não só com o governo de Kremlin, mas também com os cidadãos russos espalhados pelo mundo, ou como a mídia ocidental está chamando, os oligarcas russos. Um dos casos mais polêmicos ultimamente ocorreu na quinta-feira do dia 10, quando o governo britânico anunciou sanções a 7 oligarcas russos, entre eles Roman Abramovich, dono do Chelsea, que tem conexão com Vladimir Putin, presidente da Rússia. Com isso, o clube inglês também foi impactado e vai sofrer uma série de punições. O Chelsea não poderá contratar ou vender jogadores, renovar contratos, não haverá venda de ingressos, somente quem já adquiriu fica possibilitado de assistir aos jogos. Além disso, o clube foi impedido de ser vendido. Mas, mesmo essa série de sanções não foi capaz até o momento de fazer arrefecer a invasão russa. Isso nos leva a outra ideia que está sendo veiculada por várias personalidades famosas do mundo. Desde a Segunda Guerra Mundial, não houve outro movimento militar de ocupação de um território, como o que está acontecendo na Ucrânia. E é aí que a porca torce o rabo. Parece que a galera está esquecendo da guerra do Afeganistão, em que só agora as tropas norte-americanas foram retiradas do território, bem como a guerra do Iraque, a guerra do Vietnã, a guerra na Síria, extremamente problemática com relação aos refugiados, que muitas vezes não puderam entrar em outros países para fugir das batalhas. E outras tantas vezes que os Estados Unidos disseram realizar uma operação militar para garantir a paz e levar a democracia para essas regiões. Parece que há um ranço no ar quando se trata de qualquer coisa vinda do Oriente, e é muito sintomático que isso parta da indústria de comunicações americana. Dá um bom papo só de um episódio sobre orientalismo. O Brasil sofre com a falta de informações e com a desinformação da mídia, que geralmente compra textos e reportagens prontas de empresas estrangeiras. É vendido para o público que a Rússia é má por natureza e que seria bom se ela fosse destruída, ou pelo menos amordaçada. E eu aqui não estou defendendo a merda que a Rússia está fazendo, que fique bem claro. É importante que a gente consiga ter uma boa percepção daquilo que nós estamos consumindo, seja uma reportagem, um filme ou uma série no streaming. Há sempre um discurso por trás de cada produção, um ponto de vista por trás de cada diálogo. Nada está isento ou é imparcial nesse mundo, e é impossível que seja. Por isso, leia sempre e leia muito. Esteja aberto a novos pontos de vista. Procure pela palavra de quem sabe e que estudou sobre o assunto que está falando. Procure por fontes oficiais e, pelo amor de Deus, fuja dos coaches e dos pseudocientistas de Twitter. Demais, é só curtir o Humanas Cult no Instagram, Facebook, Twitter. Inscreva-se no nosso canal do YouTube, que a gente vai começar a produzir conteúdo para lá também. O link está na descrição. Se você gostou do episódio, compartilhe com seus amigos e nas suas redes sociais. Acesse também o nosso blog para ter acesso às fontes completas desse episódio. Muito obrigado por me ouvir até aqui e até a próxima.